Olá pessoal, professor Kleber. Vim trazer hoje para vocês aí uma gameplay, certo? Sobre a Revolução Francesa. Então nós temos aí o jogo Assassin's Creed Unity, né? Que retrata aí, pessoal, esse período da Revolução Francesa, tá certo? Então, queria deixar essa dica aí para vocês. Vamos jogar um pouquinho, ver um pouquinho da história aí do jogo, né? Que ocorre no século XVIII na França, né? Então nós já fizemos um estudo aí sobre a Revolução Francesa e hoje eu trago essa dica aí para vocês aí aprenderem cada vez mais e ao mesmo tempo se divertir aí através desse jogo aí que é incrível, pessoal, que retrata aí a Revolução Francesa, tá certo? Então nós sabemos aí, pessoal, que a Revolução Francesa ela traz três principais fases, né? Que é a primeira fase aí que vai de 89 a 92, que é a monarquia constitucional. A segunda fase chamada de convenção, né? E também nessa segunda fase acontece o período do terror. E a terceira fase aí conhecida como diretório. Então nós sabemos, pessoal, que a Revolução Francesa vai ter como causa aí a preocupação da burguesia em desenvolver a indústria no país que tivesse aí a não limitação das liberdades de comércio, né? Já que nós tínhamos aí, pessoal, um poder absoluto, onde tudo era controlado pelo rei e o clero. Então, dessa forma, era preciso aí adotar na França, pessoal, a segunda burguesia, o liberalismo econômico e assim sucessivamente. Além da camada mais pobre, como nós estamos vendo aí no jogo, pessoal, observem aí, ó, que retrata, né, a questão dos mendigos, os sans-culottes, aquelas pessoas que viviam nas praças. Então, retrata muito bem aí a questão da roupa, as armas que eram utilizadas, os cenários muito bem feitos aí, né? Então, tínhamos também a camada mais pobre da sociedade, que eram os camponeses, os escravos, que viviam aí em situação bem precária, tá certo? Então, vamos observar aí, interessante, pessoal, nessa cena do jogo, vocês vão observar aí, ó, eu só aproximar aqui, aí são alguns mendigos, né, nas vilas, ó, serrando aí a perna do mendigo, certo? Era a camada mais pobre da sociedade, e eles faziam essa questão, essa amputação aí, porque a população aí de Paris, né, davam mais dinheiro para os mendigos aí que eram aleijados, a questão aí das esmolas, né? Então acreditem aí que aconteceu essas cenas aí, né? Então falando mais aí sobre o jogo e a história, pessoal, nós temos aí crise econômica, crise política, os revoltosos, que já foi falado aí nas aulas anteriores, tá certo? A crise econômica junto às crises políticas. Então, pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, né? Então, é muita crise, revolução, então o rei aí, Luís XVI, tenta amenizar convocando os Estados Gerais. A população aí, pessoal, estava dividida, né, em estados, que eram os estamentos, tá certo? Então, o primeiro estado era composto pelo clero, né, o segundo estado composto aí pela nobreza, e o terceiro estado aí composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro, ao segundo, que era a baixa burguesia, a alta burguesia, sans-culottes, entre outros aí, camponeses, escravos, certo? Lembrando que o terceiro estado era mais numeroso, né? Então pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Então nessa assembleia constituinte convocada pelo rei Luís XVI, ele queria que a votação fosse feita aí por estados, né? Já que eles iriam ganhar, porque quem bancava toda essa mordomia, né, do primeiro e segundo estado era justamente a camada mais pobre, que era a maioria, tá certo? Entre essa camada mais pobre tinha alguns comerciantes, a alta burguesia também, que não era tão pobre assim, mas queriam poder ascender economicamente, queriam mais liberdade. Ok, pessoal?
Então, a primeira fase aí na monarquia constitucional, foi no dia 26 de agosto de 89, foi aprovado, né, pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem. O que era essa declaração aí? Né? Liberté, égalité, fraternité. Aí no jogo agora, pessoal, nós estamos vendo o momento em que Luís XVI vai ser guilhotinado, né? Nós vamos ver isso aí já já, certo? Só que o Luís XVI ele recusa em aprovar a declaração, né? E isso provoca, essa declaração dava mais direitos, né, para todos, certo? Liberdade, igualdade. E o Luís XVI aí recusa em aprovar e mais manifestações populares ocorrem aí, certo? E nessas manifestações que ocorreram aí após o Luís XVI se recusar a assinar, né, a Declaração do Direito do Homem, os bens do clero foram confiscados, muitos padres e nobres fugiram para outros países e a instabilidade na França era muito grande com isso daí, certo? E aí, né, com isso, a Constituição ficou pronta em 91 e os artigos que podem ser destacados nessa primeira fase na Assembleia Constituinte, nessa nova Constituição, né, o governo foi transformado em monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, né, acabando com o poder absoluto. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. O voto não teria o caráter universal. Só seria eleito quem tivesse pelo menos uma renda mínima, que é o voto censitário. Importante se lembrar isso aí, né? Supriu-se aí também os privilégios e as antigas ordens sociais, né? Teve a abolição da servidão, a nacionalização aí dos bens eclesiásticos, né? Veja que várias mordomias foram tiradas aí do primeiro e segundo estado, né? Tentando criar uma sociedade mais igualitária. Porém, a escravidão nas colônias, essas sim continuaram, tá certo? Mas vamos ter também, pessoal, o período que foi chamado na segunda fase, né? A segunda fase, como eu falei para vocês aí no início, que foi a convenção, né? Onde ocorre também o período do terror nessa mesma fase aí, tá certo? Então, internamente a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Também já vimos aí em aulas anteriores. Os girondinos, que eram representantes da alta burguesia, né, defendiam posições moderadas. Então veja que eles conseguiram, né, pessoal, eliminar vários poderes aí do clero, da nobreza. Porém, os revoltosos começam a se dividir. Olha aí na cena aí, galera. Luís XVI ele vai ser morto, vai ser considerado como um traidor, tá certo? Mas vamos lá, os girondinos representavam a alta burguesia e os jacobinos representavam, pessoal, eram representantes da média e da pequena burguesia, né? Constituído aí o partido mais radical sob a liderança de Maximilien Robespierre, então o líder dos jacobinos, tá certo? Vamos ver aí um pouquinho dessa cena aí, pessoal, da morte de Luís XVI. Ele vai ser morto justamente nessa segunda fase, certo? Nessa segunda fase aí, na Era do Terror, Luís XVI tenta fugir, acaba sendo recapturado e considerado aí como um traidor. Então, vamos dar uma olhadinha aí na cena, certo? Beleza. Esse jogo, só vocês podem baixar. Então é melhor Você chegarmos vê até já ele. a queda de Robespierre nessa cena aí. Seus inimigos da libertar! E aí a cena, né, Mas a que queda de diabos? Robespierre. Estes homens eram da Guarda Nacional. A escolta do Robespierre. Droga, se nós perdemos. Não vamos entrar em pânico ainda. Talvez encontremos algum sinal do que aconteceu aqui. Beleza? Então, os jacobinos aí, pessoal, representado por Maximilien Robespierre, certo? É onde tivemos aí algumas mudanças nesse período, como o voto universal, ou seja, todos podem votar independente da renda, o fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços, né, de produtos básicos como o trigo, instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Essa era do terror aí, pessoal, foram ordenadas muitas mortes aí pela guilhotina. E por incrível que pareça, a guilhotina era uma forma de igualdade, porque quem era nobre morria pela guilhotina, porque era uma morte indolor, né, rápida, e quem era pobre morria queimado, era torturado e tal. Então,
por incrível que pareça, a morte na guilhotina foi aí um símbolo, um momento de igualdade, né, na Revolução Francesa, tá certo? E o próprio rei Luís XVI foi morto dessa forma aí, em 1793. E alguns meses depois, Maria Antonieta também foi guilhotinada, tá certo? O rei aí, pessoal, como eu disse, foi suspeito aí de traição, beleza? Então, pessoal, veja que os jacobinos no poder, tem a queda de Robespierre. Robespierre é capturado pela Guarda Nacional, leva um tiro na boca aí, ó, na cena do jogo, porque ele era uma pessoa altamente habilidosa com as palavras. Então atiraram na sua boca para que ele não tivesse aí o poder de convencimento, né? Quando eles são capturados, presos, são levados aí à prefeitura, Robespierre tenta se matar. O seu irmão, né, que foi um grupo que foi preso, o irmão de Robespierre, ele acaba se jogando pela janela para não ser morto aí pelos inimigos, tá certo? Então tá aí a cena, ó, a gente pode acompanhar. Então nós temos aí a terceira fase. A terceira fase, pessoal, que vai ser o diretório, né? Tá certo? O diretório. O que acontece nessa terceira fase? Dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos ao poder. Robespierre acaba morto, né? E eram 5 diretores que governavam a França nesse período do diretório. Inimigo dos jacobinos, teve muito conflito também entre girondinos e jacobinos, né? Seu primeiro ato era revogar todas as medidas adotadas pelos jacobinos, e a situação era delicada. Os girondinos atraíram aí, pessoal, a antipatia da população, revogar o congelamento de preço, entre outras medidas aí, né, não tão populares. Então, diante dessa situação, o diretório recorre, né, ao exército, na figura aí do jovem brilhante Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Vocês estão vendo justamente a cena aí, ó, onde Napoleão Bonaparte, né, é indagado para conter os inimigos. Só que dessa maneira, pessoal, nós temos aí no período do diretório, né, o golpe de 18 Brumário, onde instaura um consulado e o governo mais centralizado que traria paz, né, ao país por alguns anos. Então, o golpe de 18 Brumário, pessoal, foi aplicado pelo Napoleão Bonaparte, onde ele assume o poder na França, tá certo? E começa a combater vários outros países da Europa, tentando colocar o fim no poder absoluto, né? Então, Napoleão Bonaparte acaba sendo capturado, né, posteriormente. Inclusive, o rei de Portugal vem para o Brasil nesse período também com medo de Napoleão Bonaparte, que foi um militar, líder político, imperador dos franceses, conquistou um vasto território para a França, né? Aí você pergunta, de onde é que vem Napoleão? Então, nessas batalhas aí, quando começou a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, pessoal, era o líder do exército francês e, decorrente de tantas vitórias aí, ele acabou ficando bastante conhecido, né, e um renomado estrategista de guerra. Então, veja que agora nem girondinos nem jacobinos, Napoleão Bonaparte assume o poder aí, né? Então, o que acontece? Então, na era napoleônica, teve aí, pessoal, o fortalecimento do Estado francês, certo? Divulgadas ideias liberais, né, para enfraquecer os adversários, ou seja, a monarquia. Nós temos também, pessoal, além disso, em 1794, a reação dos moderados acabou com o grupo. Napoleão, apesar, né, da patente de general de brigada, certo? Que foi obtida aí pela defesa, né, pessoal, do território francês, não escapou da prisão, que durou 15 dias, certo? Então, para a gente entender mais aí, pessoal, nesse período aí do golpe de 18 Brumário, foi instaurado o que foi chamado de consulado, né? Napoleão era aclamado pelo povo, herói nacional, né? Nesse primeiro consulado,
aprovou em plebiscito a Constituição de 1802 e assinou a Paz de Amiens com a Inglaterra. Então, algumas medidas aí. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Um próximo gameplay. Valeu, vou deixar lá, pessoal, mais sobre a Era Napoleônica no Google Sala de Aula. Um abraço a todos e até mais.